Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle e a gente está começando aqui uma nova temporada do nosso podcast que vai ser um pouquinho diferente, que eu vou contar com a participação do nosso CEO, Marco Santos, que já esteve aqui com a gente algumas outras vezes, mas como a gente está num primeiro episódio, eu vou pedir para ele se apresentar de novo. Por favor, Marco, seja bem-vindo e se Opa, apresenta para a gente. obrigado, Michele. Obrigado pela, me trazer aqui mais uma vez para a gente conversar nesse podcast. Agradeço aí a nossa audiência que está aí assistindo o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast, né? Lembrando que isso aqui também pode ser ouvido, né? Hoje em dia, né? Então é muito importante. Eu gosto, né, de ouvir, né, podcasts quando eu estou lavando louça, fazendo coisas, né, domésticas assim. E então, bom, vamos lá. Eu sou o Marco Santos, né? Sou CEO aí, um dos fundadores da Aquarela. Eu estudo inteligência artificial desde a época que isso era ficção científica, né? Acho que mais de 20 anos aí que eu trabalho, estudo, lido com esse tema, né? Começando lá com as primeiras redes neurais, com os reasoners, com as IA simbólicas, né? Sistemas especialistas, sistemas fuzzy. Tudo isso que eu falei era passado, mas hoje continua muito atual, Uhum. né? Claro, tudo em grandes proporções, muito mais intrincado, né? Mas eu tenho essa jornada aí já de muito tempo, né? A Aquarela foi uma empresa que nasceu como inteligência artificial. A nossa primeira nota fiscal emitida foi de um sistema inteligente. Então, eu me orgulho aí de ser uns pioneiros aqui no Brasil e de estar lidando com isso e criando coisas e gerando impacto aí na nossa sociedade com né, com essa tecnologia que agora eu consigo explicar para minha mãe o que eu faço. E agora mais pessoas estão falando sobre o assunto, né? Com certeza, né? É um tema. Ele não é um tema quente, ele é um tema que está fervendo, ebulindo, né? Uhum. Então, ele é muito. Ele lembra muito o que era. Né? Eu gosto muito de sempre, né, olhar a história e tal. Ele lembra muito como foi Claro, não vivi essa época, mas eu vi documentários, eu li livros, né? Sobre a época de ouro da criação, da invenção da eletricidade. Não é que a eletricidade foi inventada, ela existe Uhum. desde, né, é um fenômeno físico, mas é a eletricidade como um bem de consumo, Uhum. eletricidade como um bem para a sociedade, né, a implantação da corrente contínua, da corrente alternada, né, a luta, né, do Edison versus Tesla, né, eu acompanho, gosto muito, né, de ler, de ver documentários, então eu sinto que o momento hoje da humanidade é um momento muito parecido com aquele momento que ninguém sabia, poxa, eletricidade é um negócio que vai fazer bem ou mal para a sociedade, né? Uhum. E como é que vai ser o futuro? Ninguém sabia. Imagina, a gente vivia numa sociedade que tudo era escuro, né? Sim. Você acendia lampiões para poder, né, chegava o final do dia, tinha que acender vela e tudo mais. E aí, de repente, do nada, você tinha lâmpadas que tornavam a noite dia. Uhum. Uhum. E aí você podia trabalhar mais, se divertir mais, você mudou a forma que a sociedade vivia, né? Da mesma forma, hoje a inteligência artificial ela está fazendo a mesma coisa, né? Você tem lá, né, muitas pessoas têm, né, suas Alexas, seus Googles, né, que conversa com eles, já pede para tocar música para fazer isso. Você tem assistentes inteligentes no carro, no celular. Então, já é essa coisa da mudança do nosso dia a dia. E isso cada vez mais vai ser mais profundo, né? Entra no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Então eu vejo que é o mesmo debate, o mesmo impacto da sociedade, foi a produtização da eletricidade, agora está acontecendo com a produtização da inteligência artificial, que deixa de ser um brinquedo, né, uma diversão, uma curiosidade, e começa a virar realmente ferramenta e dia a dia, né? Sim. E assim, a gente tem aqui um combinado, né, que a nossa ideia desse podcast, dessa temporada, é justamente a gente explicar como que a gente chega nessa produtização, né, na parte onde a inteligência artificial ela faz parte um pouco mais do nosso dia a dia, do dia a dia das empresas, porque a gente entende que realmente, por ser essa grande novidade e por ainda ter muito chão pela frente para a evolução, fica complicado, às vezes, a gente conseguir entender como que a gente vai chegar nesse estado, né? Nesse ponto onde a inteligência artificial está no nosso dia a dia, Uhum. de fato, principalmente quando a gente pensa em corporações e tudo mais. Então, nesse nosso combinado aqui, a gente vai explicando desde o comecinho
até a aplicação. E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre a infraestrutura de dados para a gente conseguir ter uma inteligência artificial aplicada aqui numa empresa ou em alguns outros lugares. Excelente. Então, vamos começar pelo começo, né? O que define uma infraestrutura de dados que a gente pode considerar robusta? Excelente. Bom, para a gente chegar a essa definição, a gente tem que olhar a palavra infraestrutura de uma forma um pouco mais ampla, né? A gente está falando de infraestrutura de dados, então o pessoal já pensa, são bancos de dados? Sim. Vamos dar um spoiler aqui, né? O que no final, na prática, o que é infraestrutura de dados? Depois eu retomo aqui essas questões mais conceituais, aí depois a gente fecha esse arco lá no final. Uma infraestrutura de dados é o que permite que a empresa faça um bom uso dos seus dados, faça um bom uso da inteligência artificial e do analytics. Basicamente é isso. É um conjunto de bancos de dados especiais, aí entre os chamados data lakes, os data lake house, data warehouse, você tem, né, as diversas, tem muitos nomes aí, mas só para vocês entenderem, basicamente como que eu organizo a informação que ela é normalmente pensada para o dia a dia. Né? Então, normalmente as empresas, vamos pegar aqui um grande supermercado. Qual que é o dia a dia do supermercado? Fazer pedido, colocar coisa na prateleira e vender, né? Assim, simplificando. E aí, esse pedido, a gestão na prateleira e a venda, que é o ponto de venda, isso daqui é a operação. Então, os sistemas para um supermercado são feitos para... Você não pode ficar esperando uma conexão lá, né? Você vai passar seu cartão de crédito, você não vai ficar esperando lá 5, 10 minutos para validar. Você já está com a comprinha debaixo do braço ali, pronto para ir embora, né? Fazer teu cafezinho da manhã. Você não vai ficar esperando a transação. Então, os sistemas das empresas são feitos, né? Na gênese dessas empresas, eles são construídos para serem transacionais, ou seja, dar suporte à operação e à transação. Quando, né, essas empresas elas crescem, aí você começa a pensar, poxa, eu queria ter uma visão mais consolidada, eu queria aqui ver padrões, vamos pegar aqui o meu supermercado, né? Eu quero ver assim, poxa, será que Copa do Mundo, jogo de futebol, né, sei lá, eventos, né, eleição, isso influencia o que as pessoas consomem, né? Quem compra isso, compra aquilo também. E você começa a fazer essas perguntas, e aí quando você vai olhar para os seus dados não são feitos, a sua infraestrutura de dados não é feita para isso. Você pegar um banco de dados que guarda as transações de vendas de um supermercado e você manda fazer lá uma agregação, né, e um cruzamento, você pode derrubar esse banco. Simplesmente ele não é feito para mover lá, né, gigas e terabytes de informação ao mesmo tempo. Ele é feito para transação. Tudo. Quando eu quero fazer esse tipo de agregação e olhar de uma maneira mais holística, de uma maneira mais sistêmica, né, ou, né, como um todo, um big picture, eu preciso de uma infraestrutura, de um dado organizado em uma infraestrutura apartada da operação. Então, eu tenho que copiar todo aquele dado da operação para uma estrutura que é um data lake ou um data lake house. E aí, a partir desse data lake house, que ele é feito para fazer grandes agregações de milhões, trilhões de registros de maneira muito rápida. Ele é pensado para isso. Então, no final, eu preciso desse dado estruturado para poder ter essa... E eu estou falando de coisas simples aqui, de alguns relatórios. Eu não estou nem falando de analytics, não estou falando de IA, tá? Sim. Mas para você plugar um analytics avançado, um advanced analytics, você plugar uma inteligência artificial, você vai precisar que também você tenha essa estrutura organizada, principalmente uma IA que ela precisa treinar ou ela precisa fazer várias... inserções, buscas nessa base de conhecimento, ele precisa estar estruturado para ter um rápido acesso. Então aqui eu já dei o spoiler, por que você precisa. Agora, poxa, né, o que define uma estrutura de dados? Né? E aí, vamos pegar lá estrutura como infraestrutura. Né? Vamos usar uma metáfora aqui. Vamos pegar a questão da eletricidade. Né? Quando estava criando... Né, legal, super bacana, eletricidade. Mas onde que se produz eletricidade? Se produz numa hidrelétrica, que está lá no rio, que está lá longe da cidade. Como é que eu trago isso para a cidade? Eu preciso, né, ter uns pontilhões que tragam essa eletricidade. Eu não posso trazer em baixa tensão porque a energia se perde no caminho. Eu preciso pôr uma alta tensão. Alta tensão tem risco. Então você tem todo um planejamento de como que você coloca esses pontilhões, você eleva essa tensão, transmite ela até a cidade, depois você reduz essa tensão para poder distribuir. Isso é infraestrutura.
E aí, pensando nas empresas, são a mesma coisa. Onde que está o dado? Está lá no PDV, está lá né, no caminhão, está no moto entregador lá, está Uhum. né, no funcionário ali no chão de fábrica. E como é que eu transfiro, eu faço o pipeline disso para chegar numa estrutura centralizada e essa estrutura vai ser a minha única fonte da verdade. Uhum. Né? Então, infraestrutura é planejamento. Então, ter uma boa infraestrutura de dados, ter uma boa, né, uma boa estrutura de dados permite que a empresa consiga tirar o melhor, né, com relação a cruzamentos de dados, geração de relatórios e também agora plugar as inteligências artificiais para gerar resposta em tempo real. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Michele. Não, eu acho que a gente está no caminho, acho que a gente está no Tá. caminho. E aí, assim, eu sei que a gente tem aqui na Aquarela alguns cases, algumas experiências com essa parte de infraestrutura de dados, afinal, a gente precisa de uma para fazer o que a gente faz nas Uhum, empresas. uhum. Mas como você diria, assim, quais são os desafios que você vê muitas empresas passando para conseguir implementar uma infraestrutura adequada quando a gente pensa nos projetos de dados, né? Que aí já Excelente. são os passos mais para frente. Excelente. Eu vou trazer outra metáfora. Sabe que eu gosto das metáforas, né? Aham. Hoje, com a inteligência artificial, eu vejo vários mandatos assim, a gente tem que pôr IA na nossa operação, né? Vem o board, vem né, diretor, vem o CEO. E tá certo, tem que fazer isso mesmo. A questão é que hoje a inteligência artificial é vista como a cereja do bolo. Uhum. Só que muitas vezes as empresas ainda não têm o bolo. Né? O que eu vou fazer com uma cereja sem o bolo? Uhum. A infraestrutura de dados, né, o Data Lake, o Data Lake House, ele é o bolo. Tá? Então, aí você começa a pensar, poxa, eu quero uma cereja do bolo, mas eu falta várias camadas aqui. Então, começa interiorizando que esse é o grande desafio, porque é uma parte difícil, é uma parte suja, né, complicada, vai ter que tirar vários esqueletos do armário. Tá? Quando você organiza o dado, porque o que acontece? Quando você monta um data warehouse, um data lake, um data lake house, você está criando ali a chamada fonte única da verdade. Uhum. Significa que, hoje, muitas empresas, se você for lá na controladoria e pede um relatório né, de lucratividade, ou sei lá, um relatório de despesas de uma determinada categoria, você vai ter um número. Você vai no teu financeiro, você tem outro número. Né? Na contabilidade, você tem outro número. Você vai na operação, você tem outro número. Então, quando você cria né, uma infraestrutura de dados, você tem que ter uma única fonte da verdade. E vai ser o Data Lake, vai ser o Data Lake House. Então, você vai pegar e vai ter que combinar o jogo de diversas... Como é que é feita essa equação? Se a controladora... Não, eu faço essa fórmula aqui para controlar esse tipo de gasto. Financeiro? Não, você tem que juntar os caras. Eu preciso que vocês decidam qual que é a fórmula única, como a gente calcula isso. Sim. Eles definiram, beleza, essa fórmula vai para o pipeline de gestão daquele dado que vai buscar dos diversos sistemas né, transacionais corporativos para trazer para essa única fonte de informação. Então, criar uma estrutura de dados organizada, um data lake, é quase que um processo de psicoterapia corporativa. Você tira vários esqueletos armários, você tem que lidar com vários traumas que a companhia passou pela a sua trajetória. Você tem que lidar com egos, você tem que lidar com gente que, isso aqui a gente sempre fez assim, né? Você tem que lidar com gente que nunca, cara, sempre foi assim, eu nem sei como é que é. Tem uma planilha lá que a gente aperta uma macro e faz. Tá? Quem fez Os essa? reis das planilhas. Isso, quem que fez? Não se sabe, era o fulaninho que já foi embora e a gente nem sabe mais onde ele mora. Então, você tem que tirar várias coisas ali e formalizar isso. Tá? Então, o principal desafio nem é técnico. A parte técnica, o nosso time ali, de pegar o nosso data force, a nossa força de dados, eles resolvem muito rápido. Mas esse processo de você conseguir consensos é a parte mais difícil, que também entra, né, o nosso data force, ele tem os técnicos e também tem a equipe de consultores que entra lá e discute e faz vamos dizer assim, esse trabalho de terapia de grupo para a gente poder chegar como as coisas são realmente calculadas, agregadas, né, e criar. Então esse é um dos grandes desafios. Outro desafio, obviamente, é que isso não deve ser um problema. Ele não deveria ser, ele é um problema que a TI da empresa tem que atacar. Isso aqui a TI é o nosso principal aliado. Na verdade, a TI tem que ser a dona
essa infraestrutura Sim. de dados. Mas nem sempre a TI tem orçamento, né? Eu sou TI, fui TI por muitos anos. Né? A gente trabalha, a gente sabe o trabalho árduo da TI, que é eles têm uma equipe limitada, um orçamento limitado, e eles são vistos como custo. Sempre. Eles são vistos como um centro de custo. Então, se o gestor de TI fala, poxa, eu quero aqui preciso de um orçamento para montar aqui uma infraestrutura A, B, C. Aí algum gestor, mas poxa, você sempre gastou isso, por que você precisa desse recurso? Então, ele não é visto de uma maneira estratégica. É importante, agora, claro, agora com a inteligência artificial, com a cereja, com o desejo da cereja do bolo, Tem mais gente observando e pensando que isso pode ser proveitoso, né? exatamente. Então, você abre um caminho para que esse gestor de TI, que está lá abandonado, sem orçamento, com um time, né, agargalado, tendo que colocar, ele tenha, não, poxa, existe agora um orçamento para desenvolver isso. Então, esse é o desafio de como é que você cria esse orçamento, né, e você cria essa comunicação para que, né, aquilo entre no planejamento estratégico da empresa. Né, isso aqui é estratégico, a gente vai investir, vai dinheiro, vai gente. Por que isso é importante? Gente, estou falando de infraestrutura. Imagina hoje se a gente não tivesse saneamento na nossa cidade, se a gente não tivesse o pontilhão de eletricidade que vem e traz a luz aqui que está iluminando essa sala, a sala de cada um aqui que está assistindo a gente no nosso podcast, né? Então, é basicamente isso. Esse é o desafio. Você criar a cultura de como que tem que ser investido, fazer os devidos investimentos e também ter a humildade, ter a coragem, eu gosto muito dessa palavra, né? Ter a coragem de lidar com os esqueletos dos armários que a gente vai ter que resolver. A boa notícia é que depois que você faz esse trabalho, você tem uma empresa que está fresca. Você está lá, está pronta para 2025 e diante. Porque a gente virou um quarto de século, né? Não que as pessoas perceberam, mas a gente, né, já passou um quarto de século. Ela está pronta para os outros 3/4 de século à frente. Com certeza. É, que é a própria questão da gente conseguir observar de uma empresa ser capaz de entender que existe um balanço nesse investimento que é alto, sim, né, de você fazer toda uma infraestrutura de dados para seja lá o projeto de dados que a empresa vai desejar obter no futuro, com o retorno que ela vai ter disso, né? Eu acho que o próprio exemplo que você trouxe da eletricidade da cidade, né? Como que quando o time de TI ele entende de fato que ele precisa, né? Ó, a gente precisa, é o momento, a gente precisa investir nessas infraestruturas. Como que você vê que eles conseguem demonstrar esse balanço entre é um investimento alto, mas tem um retorno muito positivo também? Perfeito. Essa pergunta é muito boa e, assim, a gente pode desdobrar ela de algumas formas. As principais empresas que a gente lida hoje, que são empresas já, algumas até centenárias, né? Mas são empresas que, né, foram fundadas aí na década de 30, 40, 50, que são clientes nossos, elas vêm num processo de crescimento e de estabilização, são muito estáveis. O que vem acontecendo hoje, né? Não é só hoje, né? Desde a década de 90 e pouco, vem havendo várias disrupções, né? Algumas, né, disrupções que surge uma nova empresa que faz de uma maneira inovadora aquilo e simplesmente o mercado desaparece. Né? Então, né, parece que é chover no molhado aqui, mas, por exemplo, Kodak, Blockbuster, né? a BlackBerry. Então, várias empresas que não acreditavam, BlackBerry não acreditava num celular que era só tela. Não, ninguém vai abandonar o teclado. Ninguém sabe mais o que é um teclado no celular hoje. A questão é que, quando a Apple lançou a divisão dela do iPhone, ela praticamente criou uma empresa nova dentro da Apple, que criou todo esse mindset totalmente novo. Então, ela já nasceu atualizada. Então, hoje, por exemplo, as grandes indústrias estão concorrendo, né? Hoje, o grande competidor de uma Ford não são os outros fabricantes de carro, são os fabricantes de telefone que estão fabricando carro agora. Sim. A Xiaomi está fabricando carro. Porque o carro hoje é uma grande bateria e um supercomputador. Sim. Né? O resto ali, que é motor, bateria, isso é commodity. Tem milhares de fornecedores.
né? Hoje o software, né, o veículo definido por software, que é um novo conceito da indústria automotiva, ele é o mais importante. Hoje você vai comprar um carro, você olha assim, tá, mas quais são as funcionalidades aqui né? Você quer saber como que ele se integra com o meu telefone. Uhum. Você não quer assim, dar partida, sair, dirigir, chegar num ponto A, ponto B, isso é commodity, qualquer carro entrega. Então o diferencial está nisso. E, né, que como que esse software define. E aí, trazendo aqui para a nossa questão, as empresas novas, elas já nascem com seus data lakes. Elas já nascem com analytics, com IA. Aquarela, a gente já nasceu usando painéis, usando IA para fazer as nossas próprias coisas. A gente já nasceu com uma estrutura de dados, a gente já nasceu assim, a gente nasceu... É como a nova geração que já nasce digital, já sabe usar, já Sim. nasce sabendo usar um celular, né? Então, a diferença é que surgem empresas novas que já nasceram digitais, já nasceram em IA, já nasceram com seus data lakes, data lake house, e elas têm uma velocidade muito maior. Então, se você não fizer esse investimento, esse cara vai crescer e vai tomar teu mercado. Sim. É uma lei de mercado, já aconteceu N vezes na história e isso pode se repetir. Então, fazer investimentos para você modernizar a tua organização, e essa modernização envolve você ter... Porque, poxa, se eu quero IA, eu quero a cereja do bolo, não esqueça, você precisa do bolo. Então, investe em todas as camadas que são necessárias para esse bolo, para daí você colocar não só uma cereja, mas várias cerejas. Sim. Então, é isso, né? Acho que esse é o balanço, é você ter essa visão estratégica, é você olhar como algo sobre a continuidade do seu negócio. É algo que você não consegue da noite para o dia falar, não, pô, agora vamos fazer. Uhum. Vamos fazer e uma semana está pronto, né, gente? Não, não é. Vai Sim. levar 3, 6, 12, 24 meses, 36 meses para a coisa ficar redondinha. Sim. Dependendo do tamanho da tua empresa, tá? Né, eu coloquei 3 aqui, são empresas muito pequenas, né? A gente brinca que existe hoje a gente tem lá um Dataforce Express, que a gente consegue rapidamente colocar numa empresa menor. Mas uma empresa grande, você não vai conseguir colocar um Data Lake antes de 18 meses. Uhum. E de fato, o próprio, a implementação, a organização dessa infraestrutura, ela não acontece do dia para a noite e os resultados também não são do dia para a noite, né? Exatamente. É uma modificação de longo prazo mesmo, né? Isso. E que não envolve somente infraestrutura, não somente a parte de TI, mas é a cultura. Sim, Né? Como que aquele gestor vai tomar uma decisão usando agora dados? sim, Como que ele vai basear a decisão dele em dados? Como é que ele vai pôr um agente de IA para fazer um trabalho que ele precisava de uma semana, agora ele pode simplesmente solicitar para o agente e o agente entrega em 2 minutos? sim. Né? E até pensando por esse lado, já puxando aqui minha última pergunta, quando a gente pensa numa infraestrutura inadequada, Uhum. ela apresenta riscos, Ah, com né? certeza. E Uhum, aí, quais riscos, assim, você acha que hoje eles são um pouco mais expressivos quando a gente pensa nisso? Bom, sobre infraestrutura, vamos pegar de novo a metáfora da infraestrutura da cidade, né? Quando, né, você vai projetar uma cidade projetada, né? Você vai pensar em esgoto, vai pensar em saneamento, né? Água, luz, agora também tem infraestrutura de internet. Como é que você, né, estradas, fundação, se você não pensa isso, né, Bem depois pensado. bem pensado, você vai ter inundação, você vai ter bueiro entupido, você vai ter falta de água, falta de luz, né? E aí se você, né, e é a mesma coisa em empresa. Se eu não pensar muito bem como que eu vou fazer isso, qual que é a qualidade dos canos que eu vou colocar ali, né? E é cano mesmo, tá, gente? A gente chama de pipeline, tá? Qual que é a qualidade? Só que são pipelines, são canos virtuais, né? Qual que é a qualidade, o throughput, né? A capacidade desses canos que vão estar instalados ali, né? Ele vai dar conta quando a minha empresa crescer? Porque eu estou fazendo um movimento que eu quero ser mais competitivo. Uhum. Eu não quero só manter a minha posição, mas eu quero aumentar meu market share, né? Eu quero ser maior. E aí, uma vez que você faz bem feito, automaticamente você se torna maior. E você se tornando maior, aquela infraestrutura vai dar conta daquilo? Então, esse é um risco de você não planejar, crescer e ter um problema. Outro risco poxa, vamos fazer barato, vamos fazer rápido e não vamos olhar para algumas coisas aqui, como, por exemplo, segurança, cibersegurança, políticas, né? Porque uma vez que você criou uma única fonte da verdade, você criou um grande pote de mel, né? Que, pessoas mal intencionadas podem querer ter acesso a isso.
dentro ou fora da sua organização. Como é que você protege? Como é que você faz políticas ali de acesso àquela informação que realmente aquilo ali não vai vazar? A pessoa faz uma busca ou faz uma pergunta para o chatbot interno, o chatbot responde, qual é, sei lá, pegar aqui, qual foi o faturamento da divisão de veículos leves, né? Sei lá, uma informação que é sensível, né? Qual que é o custo que não pode, e de repente o chatbot responde para uma pessoa que não deveria ter acesso a isso. Sim. Tá? Então, então você tem os riscos da cibersegurança, como que você segmenta esses dados, como é que você cria essas políticas, né, de corte vertical, horizontal de dados, também de agregação, quanto que esses dados podem ser agregados, certas agregações podem ser agregadas ou não, você criar todas essas camadas que estão ligadas à governança e acesso à informação dentro da companhia e de fora. Né? Porque hoje as grandes empresas trabalham muito integradas com fornecedores. Então, como que eu forneço um dado a um fornecedor que também não vai gerar, né? Como que eu dou acesso? Porque, poxa, se eu tenho um data lake com uma informação fantástica aqui, eu tenho uma equipe de consultores me ajudando a fazer um design de um novo produto, faz todo sentido eu dar informação para que ajude eles a gerar o melhor design para mim. Como que eu dou essa informação sem entregar coisas que eu não deveria? E como que eu entrego uma informação de qualidade para eles. Então, isso aí eu estou falando aqui do dia a dia, né? Sim. E aí também tem a questão da invasão. Como que eu crio várias camadas para que o invasor não vá lá e acesse meu pote de mel, né? Então, o risco está relacionado tanto como você dimensiona essa infraestrutura, como você provisiona ela, como você assegura ela, do ponto de vista de cibersegurança e tudo mais, e também como que ela está feita para que ela possa realmente plugar novas tecnologias que ainda nem surgiu, né, recentemente aí, né, o DeepSeek aí, né, uma tecnologia, né, né, Open source. Open source, né, e aí você do nada tem uma tecnologia, poxa, como é que eu plugo isso, né? Será que eu estou usando, né? Então eu tenho que estar preparado para que eu possa plugar coisas novas, open source, e elas saírem rodando, né? Isso. Bom, beleza. Eu acho que para essa parte de infraestrutura de dados, a gente já tem aqui as informações que a gente precisa. A gente vai fechando esse episódio por aqui, mas não se assustem, a gente tem mais e mais informações para a gente chegar. Até a gente chegar na parte de inteligência artificial, de fato, da aplicação de sistemas corporativos de inteligência artificial, né, que a gente quer falar também. Mas a gente vai ficando por aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre infraestrutura de dados, pode acessar o nosso blog, aquaré.lá/blog, e a gente se vê no próximo episódio.